E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês aqui do YouTube, como é que estão as coisas? Arrumei um tempinho aqui para gravar uma aula para vocês, algo que eu gostaria de falar. Hoje eu nem ia gravar, né, nesse horário que eu nem ia gravar, mas alguns comentários aqui do YouTube, algumas perguntas me fizeram, né, abrir o computador aqui, fazer uma análise, se assim a análise aparecer, né, para a gente fazer a entrada e trazer algo para vocês, porque eu acabei de fazer uma entrada aqui. Porque eu tenho que observar o gráfico. Todas as vezes que eu for entrar no gráfico, ou o gráfico em si, eu tenho que observar. Que nem, por exemplo, essa semana, eu ouvi um comentário, né, foi enviado sobre, a pessoa disse assim para mim: eu quando fico olhando vídeos, fico olhando outras pessoas fazendo os trades, eu vejo exatamente o que a pessoa está querendo fazer, eu vejo toda uma análise gráfica por trás da entrada daquela pessoa, eu consigo compreender perfeitamente o que a pessoa fez no gráfico. Mas quando eu vou fazer minhas operações e fico diante do computador, eu não consigo ter o mesmo efeito de observação. E eu acabo me atrapalhando nas operações. Então tá aqui, ó. Acabei de fazer minha operação. E o que eu fiz? Eu observei. Eu estou observando. Eu observei o quê? Que o gráfico ele saiu de um suporte, rompeu esse topo, largou um preço lá em cima onde o gráfico foi buscar, fez uma força contrária, veio com bastante volume a força contrária. Então, no meu entendimento, ele poderia vir fazer uma correção. Até onde poderia vir a tendência? Até o próximo ponto de conflito, onde ele poderia muito bem aqui, agora, tomar uma atitude e fazer o que aqui? Uma estrutura. Está fazendo uma estrutura de alta. Mas eu olhei aqui em poucos minutos isso aqui e tomei uma atitude em cima do que? De uma observação. Então, geralmente quando nós estamos vendo um vídeo, estamos vendo outras pessoas operando, a gente está ali só na observação. A gente está ali só olhando a outra pessoa, tomando uma atitude, aplicando e fazendo suas aplicações ali no gráfico. Agora, quando a gente está diante do gráfico e nós estamos ali fazendo nossas operações, o que geralmente acontece? Você está preocupado ali em ganhar dinheiro, você está preocupado em apertar o botão e você esquece de observar o gráfico. Então, quando eu estou aqui, ó, eu observo o gráfico, ó, eu vejo os movimentos que o gráfico está fazendo, eu vejo as atitudes. Quando eu cheguei aqui, ó, tinha um motivo para ele subir? Daqui? Não. Qual era o motivo para ele subir? Se ele viesse e retornasse para pegar força nessa região. Aí sim ele poderia subir. Então, eu tenho que fazer esta observação gráfica. Se eu sei o que o gráfico está fazendo, se eu sei qual é a atitude que o gráfico está tomando, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que observar. Então, eu vim hoje, eu estou gravando essa aula aqui só para trazer esse assunto para vocês. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que nós temos que ter, você na mente de um sniper, né, de um hunter, daquela pessoa que sabe o que está fazendo, você tem que ter alguns componentes. O que são componentes? São questões que se encaixam em um contexto. Por exemplo, você vai montar um quebra-cabeça. Você vai pegar peça por peça, você vai pegar todos os componentes do quebra-cabeça para montar esse quebra-cabeça. Então, a primeira coisa que você tem que ter é o que? A observação. Primeira coisa que um trader ele é observador. Sabe aquelas atitudes que você tem, por exemplo, às vezes você olha para um filho, olha para a esposa, olha para o esposo, para o patrão, para o funcionário, e você olha para ele só pelo olhar você sabe o que ele está querendo dizer? Ou vice-versa? Isso tem a ver com observação. Você sendo um bom observador, sabendo observar, você já está com um passo à frente.
Não é isso que um hunter faz? Não é isso que um caçador faz? Ou quando ele vai à caça, é claro que eu estou usando de analogia, né? Ele observa o que a presa está fazendo para tomar uma atitude. Então a primeira coisa você tem que observar. Por quê? Porque o método que você faz a sua análise gráfica, onde você analisa o gráfico, porque método nada mais é de como você analisa o gráfico. E análise do gráfico nada mais é do que você observar como é que o gráfico se comporta. Como é que você analisa o comportamento do gráfico. Então, quando você, a partir do momento que você observa e você tem um método para fazer aquela operação naquele contexto dos componentes que estão na sua mão, você sabe qual é o operacional adequado. Por que você sabe qual é o operacional adequado? Porque você entende as características daquele mercado. Características do mercado. Como assim, Cadu? Simples. Se você observar da forma correta o gráfico, o que ele está fazendo, você possui alguns métodos de análise gráfica para saber trabalhar no gráfico. O que você vai fazer através da observação? Você vai conseguir encaixar o método naquilo que você observa e você vai saber utilizar o operacional adequado. Ou seja, você vai entender quais são as características do mercado. Tem muita gente, por exemplo, que faz operações de estruturas de alta, mas o mercado ele está fazendo o quê? Ele está lateralizado. Então não tem como, por exemplo, você fazer entradas de estruturas de baixa se o mercado está em alta. Então, a partir da observação, você consegue enquadrar qual o melhor método de operação, e isso inclui o que? A sua técnica. Você consegue colocar um operacional adequado dentro daquela característica do mercado. Só assim você vai entender qual é o seu risco-retorno na operação. O que seria isso, risco-retorno? Eu sempre falo para vocês, o trader, o bom trader, aquele cara ou aquela moça que domina o mercado, é aquela pessoa que sabe o risco que está correndo diante da tela, diante daquela plataforma ou diante dos gráficos. Se ela sabe o risco que ela está correndo ali à frente daquela tela do gráfico, ela sabe qual é o seu retorno e qual é o risco. Então, se ela observa, se ela possui um método que está ligado àquela observação e o operacional adequado nas características de que o mercado está fazendo, ela sabe que ela tem um retorno naquela operação ou um risco. E quando você junta esses componentes adequados para fazer o seu para fazer o seu trade, você tem um contexto do trader. O trader ele precisa ter um contexto gráfico para fazer o quê? Entrar nesse risco-retorno. Para fazer com que aquela operação faça valer. Senão, ele não tem que tomar atitude nenhuma. Qual é a atitude que ele tem que tomar? Ficar de fora. Ficar de fora do gráfico. Não apertar botão, não entrar em operação, não fazer nada. Não fazer nada. Então, eu queria deixar esse vídeo curto aqui hoje para vocês. Curto. Durante a semana, faça isso. Faça isso. Observe. Observe o gráfico antes de apertar o botão. Não aperte o botão de qualquer forma. Você tem que aprender a fazer o quê? A observar antes de apertar o botão. Tem muitos que falam assim, eu fiz 2 entradas hoje, puxa, tomei o loss por causa disso. Se fosse se eu tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, eu não teria tomado esse loss. Mas o que é essa atenção? Observar. Enquadrar a sua observação
nos componentes de quê? De método, de como o gráfico está se comportando, daquilo que realmente faz com que você venha a ter um retorno em cima daquele risco. Porque se for só para correr risco, nem entra. Se for para correr só risco diante do gráfico, nem entra. Entendeu? Compreendeu? Então, observe o gráfico. Se você tivesse interesse de aprender a análise gráfica dessa forma, de ter uma aplicabilidade dessa forma, link na descrição, temos o treinamento fechado, 60% de desconto ainda, para quem tem interesse. Tá? Lá no canal do Telegram tem um e-book sobre 16 padrões de candle, de reversão, que todo trader tem que saber. Isso você tem que saber decorar na sua cabeça para ter sucesso no mercado. É só você entrar no canal do Telegram e fazer o download. Dúvidas? Pode enviar para o meu Instagram, para o direct. Eu vou ter o prazer lá de responder qualquer dúvida que você tenha, seja do treinamento, seja aqui do YouTube, não tem problema, tá bom? Observe, durante essa semana que se inicia, faça isso. Observe o gráfico, fique ali olhando os gráficos, fique olhando ali as paridades do gráfico, fica vendo como ele está se movimentando. Se você conseguir colocar esse time de observação na sua mente, dentro do método que você sabe de como aplicar análise gráfica, as coisas vão fluir de maneira muito mais fácil. Ao ponto de você chegar e falar assim, hoje eu não fiz nenhuma entrada. Por quê? Porque com a sua observação você viu que não tem um contexto, não tem como encaixar os componentes naquela entrada. O risco-retorno não vale a pena. Então, isso acontece? É claro que acontece. Tem dia que você não vai fazer operação nenhuma. Talvez você vai ficar ali 1 hora à frente do gráfico e não vai fazer operação nenhuma. Tá bom? Compreenda isso. Coloque isso na sua cabeça. Observe mais antes de apertar o botão. Tá bom? Queria trazer alguns testemunhos aqui. Por quê? Porque isso pode te ajudar na sua indecisão. Por que eu digo isso? Porque os testemunhos das pessoas que são alunos aqui ou do YouTube nos ajudam a entender certas coisas. Por exemplo, eu tinha colhido uns testemunhos aqui. Um amigo aqui, o José, ele diz assim, o problema é que perdemos tempo demais perdendo para a corretora ao invés de investir em conhecimento. Faz 5 dias somente que entrei para o treinamento fechado e posso afirmar que se soubesse que era tão valioso, não teria perdido o mesmo valor para a corretora. Estou no 2º módulo apenas e já tenho outra postura diante do gráfico. Muito obrigado, professor. Sem dúvidas o seu treinamento é o melhor. Isso tem a ver com o quê? Com observação? Com observação. Olha esse outro testemunho. 2 semanas positivo graças ao seu ensinamento, professor. Esse faz traders pelo celular. O que é isso? Observação. Bom dia, amigo. Meu operacional é de 5 minutos. Estou usando a técnica do canal e graças a Deus minha assertividade melhorou muito. O que é isso? Observação. Olha que interessante. Ele não faz os trades em 1 minuto, é em 5 minutos. Mas como eu digo para vocês que o gráfico é fractal, o que acontece em 1 minuto acontece em todos os tempos gráficos, ele por observação, ele faz as mesmas coisas tradando em 5 minutos e a assertividade melhorou muito. Por quê? Porque você consegue enquadrar o que? A sua observação, ao método de análise que você tem, você consegue interpretar o gráfico e aí sim você aperta o botão de forma o quê? Correta. Aperta o botão de forma correta. Então, por exemplo, aqui, um outro testemunho aqui, vamos ver, um outro colega aqui, Hoje estamos assim, 250 de ontem para 347 hoje. Só gratidão, meu professor querido. É um agradecimento aqui por tudo que está acontecendo na vida. Olha aqui, o Edilson. Bom dia, Cadu. Só gratidão pelo ensinamento. Hoje 3-0, peguei uma reversão, uma consolidação e a última teve um martelo invertido, um engolfe e peguei para a segunda para seguir a tendência. Tá vendo que o aluno, ele demonstra e fala tudo o que ele fez? Ou seja, ele mostra uma técnica, ele mostra que ele tem uma técnica para operar, um método para operar. Por quê? Porque ele conseguiu observar que o gráfico estava entregando aquilo para ele. Então, quando ele consegue observar que o gráfico entrega aquilo para ele, ele consegue entender o que o gráfico está fazendo,
aí é só alegria, porque ele não vai apertar o botão por apertar. Ele vai ter a questão técnica, o conhecimento técnico para sair com um retorno em cima daquele risco na operação. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Faça isso durante a semana, faça isso nessa semana que você vai ver como as coisas começam a clarear, as coisas começam a melhorar. Tá bom? Não quero me alongar hoje. Deixe seu like aí, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!